Hoje nós vamos contar para vocês uma historinha muito legal, chamada Solo por Todos os Lados. Nós vamos aprender sobre como funciona o solo e como ele é muito importante para as pessoas. Então, sem mais demoras, bora para a historinha. Você já parou para pensar em como o solo é importante para a manutenção da vida das pessoas? Você consegue imaginar como seria sua vida se não existisse o solo? Agora pense um pouco. Você sabe de onde vêm os alimentos que você consome todos os dias? Antes de chegar na sua casa, seus alimentos passaram por vários outros lugares. Por exemplo, alguém os comprou no mercado para você. E antes de chegar nos mercados para serem vendidos, os alimentos tiveram de ser plantados. Os alimentos são plantados no solo, e é o solo que fornece todos os nutrientes necessários para que as plantas cresçam fortes e produzam os alimentos. O solo também fornece os alimentos para os animais. E as árvores, que também crescem no solo, fornecem madeira, que é utilizada para fazer muitas coisas, como por exemplo, lenha para cozinhar, papel e também construir móveis. O solo fornece nutrientes para as plantas crescerem. A vaca come a grama e assim também ingere os nutrientes. Quando você bebe o leite na sua casa, também ingere os nutrientes que o solo forneceu à grama, que a grama forneceu à vaca, e a vaca forneceu o leite, que também forneceu esses nutrientes para você. Assim, também acontece com o ovo da galinha. O milho é plantado no solo e cresce por causa dos nutrientes que o solo fornece. A galinha come o milho que foi plantado. Você come o ovo que a galinha botou, o milho que foi plantado e também a própria galinha. Então, nós vimos na historinha de hoje que o solo é muito importante para a manutenção do ecossistema terrestre, tanto para as pessoas, para as plantas e para os animaizinhos que dependem dele. Mas o solo vem sendo muito prejudicado atualmente pelas ações das pessoas. Então, cabe a nós entendermos a sua funcionalidade, o seu comportamento e a sua importância para nos conscientizarmos a sua preservação e também a sua conservação. Agora eu vou chamar meu amiguinho João Torrão para dar um último recadinho para vocês. Depois de tudo que a gente viu na historinha de hoje, vocês prometem que vão cuidar do solo a partir de hoje? Sim? Bom, pessoal, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero muito que tenham gostado. Essa foi a nossa historinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila. Eu vou falar sobre a formação e tipos de solo. É uma aula voltada para a disciplina de Geografia e eu espero que vocês gostem. Lembrando que essa é uma aula piloto para a disciplina de PCC, Ensino de Geografia Física, lecionada pela professora Julie. Bom, qual vai ser a sequência da aula? Essa é uma aula voltada para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a conceituação da formação do solo, o que é a rocha-mãe, os processos de intemperismo, como eles vão influenciar a formação do solo, também os tipos de solo, as diferentes texturas e cores que eles podem ter, e teremos também uma prática de ensino para finalizar. Bom, vocês já tiveram acesso a um vídeo piloto, a uma aula piloto, onde puderam entender um pouquinho mais do que vai se tratar a nossa aula, a conceituação dela, a importância do solo em nossas vidas, e agora a gente vai para uma fundamentação teórica, uma aula teórica. Afinal, o que é o solo? O que é esse recurso que a gente vai falar hoje que é tão importante na nossa vida? O solo ele é resultado de um longo processo natural.
Então, demanda muita complexidade, muito tempo e muitos fatores para que ele se forme. Esses fatores, que são chamados de processos naturais, são calor, chuva, vento, ação de organismos, e tudo isso ao longo do tempo vai depositando camadas na superfície. Essas camadas levam à formação do solo. As camadas do solo, essas camadas que vão sendo depositadas ali na superfície, são chamadas de horizontes do solo. E para entender um pouquinho mais do que se trata, vamos para o nosso esqueminha. Bom, agora iremos entender um pouco mais sobre os horizontes do solo. A primeira camada é chamada de rocha-mãe. É uma camada de rocha bruta e é lido como material de origem do solo. Então, a rocha-mãe vai dar as características que esse solo vai possuir. Ela é bastante importante nesse processo e compõe a primeira camada. A segunda camada é intitulada de horizonte C, que é o horizonte de rocha alterada, conhecido como zona de transição. O horizonte B é a acumulação de argila, matéria orgânica e óxido hidróxidos. Já é uma formação do solo um pouco mais desenvolvida que as anteriores. A gente consegue até notar a formação de algumas raízes. Já o horizonte A é ainda mais maduro e é um horizonte mais escuro, com matéria mineral, orgânica e atividade biológica. Ou seja, nesse solo já há vida. O último perfil é o que está na superfície e é onde a gente consegue identificar a vida, ou seja, árvores, animais, é onde a gente pisa, planta o nosso alimento e é rico em restos orgânicos. Todos esses formam os horizontes do solo. Bom, a chamada rocha-mãe, ela é muito importante, como vimos no nosso esquema. Ela é quem vai dar cor, textura e todas as características do solo. Ela e a matéria orgânica vão ser decisivos na caracterização do mesmo. Os processos de intemperismo. Essa rocha-mãe, ela passa por uma série de processos, uma série de desgastes. Lembra que eu falei que a ação da chuva, do calor, dos organismos, do vento, tudo isso ia influenciar na formação do solo? Pois é, essas ações, com o tempo, vão desgastando a rocha, vão desgastando aquele material que vai dar origem ao solo. Esses processos são chamados de intemperismo e podem ser classificados em 3: o intemperismo biológico, o intemperismo químico e o intemperismo físico. O intemperismo biológico pode ser exemplificado pela ação de fungos, minhocas, folhas mortas das árvores, entre outros. A ação química pode ser exemplificada, por exemplo, pela ação da água. A ação pluvial, por exemplo, a chuva, ela vai ser bem importante nesse sentido, porque ela vai desgastar ao longo do tempo a rocha, pois há um nível de acidez ali presente nela que vai transformar os minerais. O intemperismo físico também é bastante importante e pode ser exemplificado pela ação eólica, ou seja, pela ação dos ventos. Aqui nós temos 3 exemplos desses intemperismo. A primeira imagem é um exemplo de intemperismo físico. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que uma parte da rocha ela foi mais desgastada que outra, e até ganhou esse formato peculiar de taça? Bom, isso acontece porque diversos minerais formam aquela rocha. E alguns minerais são mais resistentes que outros. Alguns são mais suscetíveis à ação do vento, da chuva, do calor. Por isso, há um desgaste maior concentrado nessas áreas, que são áreas mais suscetíveis ao intemperismo. Na segunda imagem, a gente tem exemplos de intemperismo químico, pela ação da água. E a última imagem, um intemperismo biológico, ação de organismos. Agora, uma curiosidade. De acordo com a Embrapa, para 1 centímetro de solo ser formado, pode levar cerca de 400 anos. Ou seja,
todos aqueles fatores que a gente viu, o intemperismo físico, o intemperismo químico, o intemperismo biológico, demoram bastante tempo para transformar aquele ambiente, né? Para transformar aquela rocha em solo. Esse processo acontece de maneira gradual, lenta e é quase imperceptível para nós, que temos uma expectativa de vida muito menor que 400 anos. Nenhum ser humano consegue presenciar essa transformação de uma forma significativa, porque é um processo muito lento. Por isso que é de suma importância, e a gente sempre bate nessa tecla, da preservação do solo que nós temos aqui agora, pois não acontece do dia para a noite e a gente não consegue fabricar um solo, né? É um processo natural. Por isso é muito importante que a gente valorize isso, porque sem o solo não há vida, a gente não consegue nos alimentar, a gente não consegue construir, a gente não consegue viver sem o solo. Os tipos de solo. Nessa segunda parte da aula, a gente vai entender que aqueles materiais de origem que formam o solo também vão dar as características dele. E por se tratarem de materiais de origem diferente, vai existir uma variedade, né? Vai haver uma variedade de tipos de solo. Quando a rocha ela é fragmentada pelos processos de intemperismo que a gente já viu, elas recebem uma classificação e podem ser divididas em 3: areia, silt e argila. Qual é o fator que vai definir o que é areia, silt ou argila? É a espessura. Quanto mais grosso for o sedimento, a textura for mais grossa, ela é classificada como areia. Você consegue ver a granulação da areia, né? Você consegue ver que há um espaço entre elas, são grãos maiores, mais dispersos um dos outros, enquanto o silt, que é um de textura média, já é um pouco mais agrupado, você quase não consegue desassociar. Quando se trata da argila, que é o sedimento mais fino, isso é ainda mais intensificado, pois a gente não consegue desassociar um grão do outro. É quase que imperceptível ao olho nu, por isso é um grão bem fininho. Na prática, o que isso vai influenciar? Por exemplo, a areia, ela consegue absorver mais água. Por quê? Porque os grãos eles estão mais espaçados, mais soltos, por isso a água consegue se acumular ali nesses meinhos e por isso o solo absorve mesmo a água com bem mais facilidade. No caso do solo argiloso, os sedimentos eles estão muito próximos uns aos outros, está mais compactado. Quando ele está compactado, a água não absorve com tanta facilidade porque ela não tem tanto espaço ali entre um grão e outro. Essa capacidade de absorção de água de um solo arenoso para um solo argiloso, nós iremos testar na prática, então fique atento. Matéria orgânica. A quantidade de material orgânico de um solo vai influenciar na sua formação, textura e cor. Quanto mais matéria orgânica há num solo, mais fértil ele é. Outro fator também que a matéria orgânica vai influenciar é na cor desse solo, porque o solo que possui mais matéria orgânica, né, vai ser um solo com características mais escuras, a cor dele vai ser mais escura. Então, a matéria orgânica ela é muito importante na formação do solo, é muito importante que ela esteja presente nesse processo. Solos que são mais pobres em matéria orgânica, eles não são tão férteis e também possuem uma coloração mais clara, né, mais esbranquiçada. As cores do solo. Então, a gente já pôde perceber que existem diferentes cores no solo e isso se dá principalmente pelo material de origem e também pela quantidade de matéria orgânica presente ali naquele solo. Então, vai existir uma variedade de cores. Como eu disse, há uma variedade de materiais de origem, de rochas na nossa natureza. Então, o solo também, consequentemente, também vai ter uma variedade. No Brasil, especificamente, a gente tem uma variedade enorme de solos. A gente consegue encontrar solos mais brancos, solos mais avermelhados, solos mais escuros. E isso vai depender bastante de região para região.
Aqui no cantinho, na imagem, a gente consegue observar alguns exemplos. Tipos de solo. Além da cor e textura, também podem se diferenciar por serem rasos ou profundos, secos ou alagados, férteis ou pobres em matéria orgânica, e isso vai ser influenciado pelo local onde aquele solo foi formado. Se é um local com alto índice de pluviosidade, consequentemente o solo vai ser mais alagado. Se não há tanta chuva, não é um lugar mais seco, com uma temperatura mais alta, consequentemente também o solo vai ser mais seco. Isso vai depender, claro, do ambiente onde aquele solo está inserido, onde ele foi formado. E para facilitar essa identificação, para identificar alguns conteúdos, algumas teorias que a gente viu aqui na nossa aula, vamos para a prática. Agora a gente vai para a nossa experiência. Para isso, a gente vai precisar tirar essa tampinha da garrafa, a gente vai utilizar só essa parte. Aquecer. A ponta da tesoura. Fazer um furinho bem nessa marcação. Tá vendo essa marcação da garrafa? E cortar. Não se preocupe em deixar muito reto, não vai ser necessário. Bom, vai ficar desse jeito, tá vendo? A gente vai utilizar essa parte. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, é muito grande, a gente não vai precisar de tudo isso. Então, podemos fazer um corte também, diminuir essa parte. Disse, não se preocupe em deixar muito reto, não vai ser preciso deixar tão bonitinho, sabe, o corte. O importante é utilizar essa parte da garrafa aqui. Bom, então a gente já tem as duas partes, né? A gente já tem essa parte da garrafa e essa daqui. Então a gente vai pegar esse paninho, aproxima. Então, a gente vai pegar esse pano aqui, o elástico que a gente está utilizando, e amarrar bem a boca com o elástico. Estão vendo? Dessa forma, para ficar bem vedado. Bom, aí a gente vai colocar aqui. Vou só tirar um pouquinho da água do fundo. Vocês vão precisar de dois. Um já tá pronto, né? Então vai facilitar um pouquinho. Esse vai ser o nosso solo argiloso. Então a gente vai fazer o experimento com o solo argiloso. E nesse, com o solo arenoso. Esse pote aqui, aproxima um pouquinho. É de solo arenoso. Aliás, de solo argiloso. Então a gente vai encher até mais ou menos essa parte de solo argiloso. E nesse outro a gente vai encher de solo arenoso. Opa! Vocês estão conseguindo ver? Agora aproxima mais. Isso.
Bom, então a gente vai fazer o experimento para saber qual vai ser, né, a retenção e infiltração de água. Então aqui a gente tem um pouquinho de água e eu vou jogar em ambos os potinhos. Vocês conseguem ver, aproxima a câmera aqui embaixo, que o do solo arenoso, a água escorreu direto, enquanto do solo argiloso não está caindo água? Isso acontece porque o solo arenoso ele tem mais capacidade de infiltração que o solo argiloso. Vou jogar mais um pouquinho de água nesse solo aqui. E ó, quase não sai, enquanto esse já sai quase que diretamente, né? Instantaneamente. Pronto. Bom, então a gente pode perceber na prática que o solo arenoso, ele tem mais capacidade de infiltração. Por que isso acontece? Porque os grãos, eles estão mais separados. Então, a água consegue adentrar no solo com mais facilidade. Ela consegue passar por esses grãos e ir infiltrando no solo. Já o solo argiloso, ele tem mais capacidade de retenção. Isso porque os grãos estão mais próximos uns aos outros e a água não consegue passar com tanta facilidade. Por isso que na hora de infiltrar, ela demora mais tempo que o solo argiloso para filtrar a água. Porém, a água fica retida ali, né? Ela não consegue ir passando com tanta facilidade. Mas no que isso vai influenciar, né? O que essa diferença de infiltração e retenção vai influenciar? Vai influenciar no processo erosivo. Na erosão. A erosão é quando uma parte do solo é carregada, né? Então ela se perde porque ela é elevada e o principal responsável por levar esse solo embora, né, é a água. A água, ela vai deslocar essa porção do solo e isso ocorre, claro, que de maneira natural, né? É um processo natural também. Mas ações antrópicas, ou seja, ações do homem, também podem intensificar esse processo, que é um inimigo do solo. E o que vai causar esse processo de erosão, né? Por exemplo, quando a gente tira uma proteção vegetal, uma cobertura vegetal, a gente tira a proteção do solo, daquele solo. Então, ele fica mais suscetível ao processo erosivo. Então, a gente precisa evitar isso. E como a gente evita? Não cortando as árvores, não desmatando, replantando, né, em locais que estão expostos. Então é muito importante a gente pensar nisso e tomar atitudes como essas. Mas afinal, qual solo vai estar mais suscetíveis a esses processos de erosão? Tanto causados por ação antrópica, ou seja, por ação do homem, quanto por ação natural. Vai ser o solo arenoso. O solo arenoso ele é mais suscetível ao processo erosivo do que o solo argiloso, justamente porque o solo arenoso ele tem uma capacidade de infiltração maior. Então, quando a gente fala do processo erosivo, o mais afetado por ele é o solo arenoso. Então, a gente tem que ficar atentos a isso. Bom, o objetivo do nosso experimento, da nossa prática de ensino, é demonstrar a presença de ar no espaço poroso do solo e, consequentemente, que pode haver infiltração de água por esses poros. Para isso, eu vou utilizar esses torrões de terra e um copo de água. Ao submergir esses torrões, eu consigo notar a presença de bolinhas saindo desse solo. Ou seja, quando a água ela entra em contato com o solo e infiltra o solo, ela força a saída de ar.
As bolhas observadas no experimento indicam que há ar no solo e que ela está ocupando os poros do mesmo. Então, aqueles poros, aquelas bolinhas que a gente conseguiu ver no torrão, são ocupadas, demonstrando que há ar e vida nesse solo. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o assunto. Eu quis começar com o vídeo, porque eu acho que tem uma pegada mais visual, então prende a atenção. E eu achei bem importante falar sobre isso, trazer essa temática e depois partir para uma conceituação teórica, né, onde eu pude explicar alguns conceitos que eu achava importante para falar sobre a formação e tipos de solo. Para finalizar, eu escolhi duas práticas bem simples mesmo, onde eu pude fazer com facilidade e eu acho que os alunos vão conseguir também reproduzir em casa com facilidade, porque são práticas bem simples de serem feitas e que não demandam tantos recursos. Então eu prezei mais por esse lado na hora de escolher quais eu iria aplicar na minha aula. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por terem assistido. Um beijo!